Existem lugares que são construídos muito além dos tijolos. Lugares erguidos pela fé, sustentados pelo amor e mantidos de pé pelas mãos de um povo inteiro. Há 100 anos, começava, na Vila Rubim, uma história que atravessaria gerações. Uma história marcada pelo serviço, pela perseverança e pela presença viva de Deus no meio do seu povo. Aqui crianças cresceram, famílias construíram suas histórias, vocações nasceram, e milhares de pessoas encontraram muito mais do que uma igreja. Encontraram acolhimento, encontraram comunidade, encontraram um lar. Esta é a história da paróquia São Pedro da Vila Rubim. Uma história que começou há um século e que até hoje continua viva. Sob o comando da Diocese do Espírito Santo, por Dom Benedito Alves, que era paulista e que veio aqui como bispo diocesano, sendo o terceiro bispo diocesano da Diocese do Espírito Santo, em 1926, ele criou e instalou a paróquia de São Pedro da Vila Rubim, na capela que já existia, em construção ainda, que era a capela de São Vicente de Paulo. E assim denominou-se Igreja de São Vicente de Paulo, Paróquia de São Pedro da Vila Rubim. Exatamente. A segunda paróquia da Ilha de Vitória, ilha capital de Vitória, é Vila Rubim. A paróquia da Catedral foi criada em 1748. E só depois, em 1926, hoje, celebrativa de 100 anos, do ano de 2026, foi criada a paróquia de São Pedro da Vila Rubim. Até então, além de Vila Velha para cá, somente a paróquia de São Pedro da Vila Rubim. Em seguida, em 1933, foi criada e instalada a paróquia de Santa Rita de Cássia da Praia do Canto, com os agostinianos, que também aqui na Vila Rubim exerceram a missão de párocos. Muito importante tudo isso. Em 1926, Dom Benedito Alves criava oficialmente a paróquia São Pedro da Vila Rubim. Depois da Catedral de Vitória, ela se tornava a segunda paróquia da Ilha de Vitória. A cidade crescia, novos bairros surgiam, e em meio a tantas transformações, nascia também uma comunidade de fé, chamada a caminhar junto com o seu povo. Ao longo dos anos, a paróquia São Pedro ajudaria a levar a evangelização a bairros inteiros e deixaria uma marca profunda na história da Arquidiocese de Vitória. A Vila Rubim crescia, e com ela, crescia também a presença viva da Igreja. Toda a região da Grande Santo Antônio pertenceu à paróquia da Vila Rubim. Até o Parque Moscoso, na rua que dá acesso ao poço de gasolina, que é a rua onde tem a entrada principal com as escadarias monumentais da Santa Casa de Misericórdia. Então, abrangia e abrange ainda a paróquia de Vila Rubim, esse território todo, porquanto a paróquia de Santo Antônio foi criada somente em 29 de maio de 1951, muitos anos depois. Os religiosos pavonianos chegaram ao Brasil, mais precisamente em Vitória, do Espírito Santo, acolhidos por Dom Luiz Escorteganha, o quarto bispo da Diocese do Espírito Santo, e exatamente no dia 7 de março de 1941. E dois religiosos, Padre José Amigoni e irmão Miguel Pagani, permaneceram em Santo Antônio, como comunidade da Vila Rubim, enquanto que Padre Vitório Stringari, chamado popularmente como Padre Vitor Stringari,
ele permaneceu na Santa Casa de Misericórdia desde este ano, 1941, até 1966, sendo vigário, como se chamava ao tempo, em vez de pároco, né? Vigário da paróquia de Vila Rubim. O padre Vitório Stringari sempre dizia a nós crianças que a imagem de São Vicente de Paulo, que ainda hoje está aqui entre nós, ela veio da França. Veio da França. Não sei em que circunstâncias, se foi também presente ou alguma aquisição própria da paróquia de São Pedro da Vila Rubim. Mas antes, como capela de São Vicente de Paulo, ela veio da França. E a imagem de São Pedro, sinalizando São Pedro como Papa, com a tiara, com as chaves das mãos, vestidos de Papa, como acontece em muitas igrejas tradicionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e que hoje já não existe essa imagem aqui, porque, como foi dito, ela foi para um museu no estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas é uma pena, porque ela deveria estar aqui como vinda também, segundo o padre Vitório Stringari, de Portugal, essa imagem. Os agostinianos vieram para Vitória muito cedo, muito cedo. Acredito que tenha sido ainda quando era bispo, segundo bispo diocesano do Espírito Santo, né, o Dom Fernando, que era irmão de Jerônimo Monteiro, que era governador, chamado assim de presidente do Estado do Espírito Santo. Ele é da congregação da Missão, os chamados lazaristas, e veio aqui como segundo bispo diocesano. E acredito que ou no término do seu tempo de bispo diocesano do Espírito Santo, ou no início do bispado de Dom Benedito, eles já estavam aqui e percorriam toda essa região para fora de Vitória, compreendendo Cariacica, Itacoari, a Jardim América de hoje, enfim. Como o padre Vitório Stringari também, pavoniano, em 1941 aqui chegado, ele não só ficava preso à Santa Casa de Misericórdia, onde morou até 1966, mas ele também de bicicleta. Lembro a bicicleta que vinha da Itália, aquela roda enorme, e ele ia de bicicleta pela fonte Florentino Avidos, a Ponte Seca hoje, que é uma parte da ponte, e as 5 pontes, né, para os lados de Itacoari, para missionar lá. Muito interessante. Então, foi um tempo de sofrimento, sim, de muito trabalho missionário, mas ao mesmo tempo de muita alegria e felicidade para eles. Naquele tempo, evangelizar significava caminhar longas distâncias, enfrentar dificuldades, atravessar pontes, subir morros e visitar famílias. Padres, religiosos e missionários percorriam toda a região levando esperança, sacramentos e a palavra de Deus. Era uma igreja próxima do povo, uma igreja que caminhava junto, tempos simples, mas profundamente marcados pela fé. Menina, quando eu vim morar aqui, a igreja, eu não sei se você viu o retrato lá naqueles painel que a gente monta. Sim. Era aquela igreja miudinha, e ela era do lado de lá, por cima perto daquela pracinha que tem ali, né? E era a igrejinha toda de madeira, coberta de tabuinha ainda, daquele tempo antigo, que era muito legal. Então, quando nós viemos para aqui, é que eles começaram a fazer essa igreja. Então, eu casei, mas a gente não tinha casa. E aí nós alugamos uma casa para a gente ficar, né? E aí, nesse negócio aí, eu acabei andando, rodando, até que eu achei essa casa. Mas era aquela igrejinha, pequenininha.
Mas, menina, a gente vivia lá dentro da igreja, né? Tinha as meninas daqui da portuguesa que cantavam comigo. E eu fui sempre metida nessa parte. Nós mudamos aqui para Vila Rubim, na rua São Henrique, entendeu? Em 1959. E eu me mudei para aqui, vindo de Afonso Cláudio. A paróquia era uma igrejinha pequenininha, entendeu? E como eu frequentava na igreja São Sebastião em Afonso Cláudio, aí continuei minha caminhada aqui na igreja São Pedro. Sim, a paróquia era uma paróquia pequenininha com muitos frequentadores, né? Muitas pessoas que frequentavam. E ela era pequenininha, não comportava mais a população, né? de católicos que tinha na época. Aí foi desmanchada, a comunidade se uniu e desmancharam a igreja pequena e fizeram esse templo novo aqui, muito bonito, grande. Antes da igreja que vemos hoje, havia uma pequena igrejinha, como era carinhosamente chamada pelo povo. Foi ali que nasceram amizades, famílias, ministérios e tantas histórias que atravessariam gerações. Era simples, pequena, mas profundamente cheia de vida. Com o passar dos anos, a pequena igreja já não conseguia acolher tanta gente, e foi então que a comunidade decidiu fazer algo maior. Não existiam grandes recursos, existia apenas a união de um povo disposto a servir. Cada tijolo carregava um esforço, cada parede levantada guardava uma história, cada saco de cimento carregado representava o amor de alguém pela sua igreja. A nova paróquia São Pedro não foi construída apenas com concreto, ela foi construída pela fé, pela perseverança e pelas mãos do próprio povo. Eles eram para cá, os pavonianos, que ajudavam aqui na igreja. Inclusive, a primeira Bíblia que nós tivemos foi Padre Mateus Paniza que deu para o meu pai. Meu pai deu para meu pai, mas quem era minha mãe. Antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Então foi em 64 que logo que minha irmã nasceu, foi nessa época, né? Que minha irmã, antes de mim, né? Que foi a época que eles vieram para cá. Padre Mateus deu uma Bíblia para meu pai. Na verdade, aquela parte do porão chegou uma época, teve um período que foi como se fosse uma obra social, assim. Ensinava corte e costura, mamãe também ensinava corte e costura lá no salão. Tinha até um local lá que tinha um dentista que fazia atendimento. Logo que a igreja foi feita, embaixo. Né? Embaixo. Tinha dentista, tinha médico, tinha mais esses professores que ensinava corte e costura, assim. Corte e costura. Nessa época tinha. Todo mundo, quando construiu, que eles me contam, né? Que mamãe preparava café da tarde para poder servir para os pedreiros e tudo. Papai comprava cimento, comprava tudo e botava material de construção para poder erguer a igreja. Né, de hoje. Nós tínhamos uma foto antiga, assim, deles fazendo uma missa campal, só com os alicerces, né? Mas essa foto se perdeu em uma outra exposição que fizemos. Agora, o que acontecia na novena de São Pedro, que era feita com a reza do terço, a ladainha também que se cantava, também no mês de maio a Nossa Senhora reunia aqui toda a criançada, e nós também, os adultos todos, né, com a bênção do Santíssimo. O ostensório, que acredito que é esse que está ainda aqui, que nós que celebrávamos a novena de São Pedro em criança, eu que arrumava inclusive o altar, né, colocando os castiçais, enfim. E o que havia era a colaboração que as famílias davam aqui e fora daqui, por o envelope que era distribuído, e o meu pai, com as letras góticas que ele sabia fazer com o nome das famílias, ele que, a pedido do padre Vitório Stringali, ele que subscritava os envelopes com os nomes das famílias, para serem mandados esses envelopes para as famílias do bairro, da paróquia, e famílias também da alta sociedade,
para contribuírem com a festa de São Pedro, que de tudo quanto é lugar, da região de Cariacica toda, Itacibá, Jardim América, Itaquari, São Torquato, todos vinham para as procissões de São Pedro, porque era uma celebração e uma festa da cidade. Ali dentro ficava gente por lá de fora na escada, atrás assim, aquilo era lotado, do lado assim, a gente precisava ficar do lado se você chegasse tarde na igreja. É incrível, mas era sempre, todo domingo, era lotada. E você tivesse missa no meio de semana, ou qualquer evento, a igreja era sempre lotada. A paróquia São Pedro se tornou muito mais do que um lugar de celebrações. Ela se tornou ponto de encontro e lugar de acolhida. Aqui, gerações aprenderam a rezar, cantar, servir e caminhar juntas. Os domingos eram esperados com alegria, as festas reuniam multidões e a igreja fazia parte da vida das famílias. Era referência, né? Era referência. E eles, como eles tinham o coro, né? Porque na verdade era um coral que eles tinham, né? Então toda semana eles ensaiavam. Me lembro eu pequenininha, já essa igreja aqui, né? Nova já. A gente deitava lá nos banquinhos enquanto ela ficava ensaiando no coro, né? E isso o padre, que na época era seminarista ainda, Padre Beto, né? Vinha ensaiar com elas, né? Padre Beto eu conheço desde garotinho. Porque ele morava ali, então ele ajudava no coral também. Mais ou menos da idade dos meus filhos mais velhos. E a gente viveu ali sempre assim, né? De brincadeira. Assim. Eu me lembro eu rolando por baixo dos bancos, assim, a gente de criança, né? Fazendo bagunça. Nós começamos a frequentar essa igreja em 82. Faz 44 anos que nós frequentamos essa igreja. Ali dentro, ficava gente por lá de fora na escada, atrás assim, aquilo era lotado, do lado assim, a gente precisava ficar do lado se você chegasse tarde na igreja. É incrível, mas era sempre, todo domingo, era lotada. E você tivesse missa no meio de semana, ou qualquer evento, a igreja era sempre lotada. Foi em 82, né? Foi em 1982 que eu vim aqui para Vitória e a gente começou a ir para a igreja. Mas acontece o seguinte, a gente ia assim, o domingo, às vezes não sempre frequentando diretamente, entendeu? A gente sempre passava uma vez no domingo, ia na catedral. Às vezes, aí depois de 84 para frente que a gente começou a frequentar diretamente mesmo. Aí foi aí que a gente começou a participar, né? Por exemplo, eu nunca fui assim, de pegar direção de nada, nem de nenhum, mas tudo o que era feito, a gente participava. Meus filhos eram pequenos, frequentavam catecismo, dançava quadrilha, tudo. E aí meus filhos, por exemplo, via a hora de chegar no domingo, para ir para onde? Para a igreja. Morava com as irmãs aqui, na minha formação de vida religiosa. E aí, foi pedido para as irmãs darem acompanhamento lá na catequese e algumas coisas assim. Depois surgiram os círculos bíblicos, surgiu também as celebrações. Eu vou falar, depois você pode perguntar para eu repetir. Eu fazia celebração, que o padre ficava lá embaixo escutando a minha homilia. Quando eu descobri isso, minha Nossa Senhora, quase que eu morri. Era o padre Lazarista, que foi pároco lá. O nome dele não me pergunta. Eu sei porque ele era das irmãs aí. Então, foi assim que a gente começou a dar o valor à comunidade eclesial de base. Porque os leigos faziam as coisas. Se o padre tivesse, fazia o que tinha que fazer. Se o padre não tivesse, a igreja não parava. Isso que a igreja tem que aprender, né? A catequese a gente dava numa garagenzinha. A catequese. Depois da hora de celebração, a gente subia até lá nas pedras. Eu não me recordo o que a gente fazia quando chovia, mas a gente estava todo domingo subindo lá. Tinha uma irmã que acompanhava a gente, e se chamava Irmã Teresita. Ela era nossa formadora.
E quando a gente começou a ir para lá, a gente ia com ela. Ela tinha um problema de caminhar, né? A gente ia a pé daqui até lá em cima. E ela tinha o prazer de ir lá, sabe? Uma espanhola. Cantava, era uma voz lírica que a mulher tinha, tocava, que uma maravilha. Só que lá não tinha os aparelhos para ela tocar, mas ela cantava, ela ensaiava os cantos, né? Então isso foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? E aí, eu acho assim que na Vila Rubim a gente teve muita marca de quê? Da convivência com a comunidade, do zelo, da alegria que o povo tinha em estar na comunidade. Era um povo alegre, sabe? Era um tempo que começava a dizer para o povo: vocês são igreja. Vocês são capazes de provar que vocês são igreja. Aí ia, fazia isso, fazia dízimo, fazia festa, fazia não sei mais o quê. Mas não era o padre que tinha que estar lá fazendo. O padre estava, mas o povo é que ia fazendo. Ao longo dessa caminhada, outras comunidades também nasceram e ajudaram a construir essa história. Como a comunidade Nossa Senhora dos Navegantes. Uma comunidade marcada pela simplicidade, encontrou em Maria um sinal de esperança. Já foi no final do ano de 1955. A gente comprou a casa. E tinha a igreja, né? A igreja já existia lá. A nossa casa era ligada, a casa que ele morou lá, sabe? Ligadinha com a parede da igreja. Então, foi quando logo surgiu, em 56, o grupo de Filhos de Maria, que aí foi com o padre Virgínio, o padre Mateus, o padre José Rivas, que era padre no Pavoniano, lá em Santo Antônio, é isso? Eles que atendiam lá. Aí criou o grupo Filhas de Maria, eu entrei, eu já tinha quase 17 anos de idade nessa época. E fomos servindo ali. Em 4 de maio de 1957, D. João Batista da Mota de Albuquerque veio com o arcebispo de Vitória. 4 de maio de 1957. Aí ele visitou a ilha, esteve na nossa casa, servimos café para ele. Uma pessoa maravilhosa, o D. João. Então, o relacionamento nosso com ele era muito bom. E a gente, como filha de Maria, eu no grupo tinha Babá, Iracilda, Isa, Dona Claudina, né? Lembra, né? Isa, Dona Claudina e Sebastiana, né? E outras mais que eu nem lembro o nome das colegas. Nós éramos um grupo um grandinho, né? No aniversário de D. João Batista, lá na Ilha Santa Maria, que é a casa diocesana, a gente ia lá prestar homenagem a ele, porque ele era um bispo que era do povo. Pessoa muito simples, entendeu? Muito dado, visitava muito a Ilha do Príncipe. Foi quando D. Geraldo veio como padre, né? Para ser pároco na Vila Rubim, porque Vila Rubim era atendido pelos padres pavonianos. Mas aí era muita tarefa para ele, muita responsabilidade. Aí ele veio e tomou conta e ficou com a gente lá. Ele ficou 4 para 5 anos. Foi quando ele foi para a Itália se preparar para bispo, né? E lá ele mandou um cartão, que eu já procurei esse cartão. Eu tenho esse cartão, está em algum lugar, não lembro aonde. Delegando o Tônio para cantar a missa na consagração dele, a missa Maria, Mãe da Igreja, e pediu que eu cantasse o salmo. Ele gostava muito de eu cantar o salmo, né? E ele era bem próximo de você. Nossa, próximo, muito próximo mesmo, sabe? A data, D. Geraldo aqui, ele foi celebrar na Ilha do Príncipe em 7/12 de 1984, né? 84, tá ele aqui. Ele gostava muito da Ilha do Príncipe, D. Geraldo. Ele amava a Ilha do Príncipe. Ele amava. Ele disse assim, é uma foto de uma missa na Ilha do Príncipe. Você pode ver, aqui tem o piso que era da igreja naquela época, né? Mostrando uma coisa bem antiga. Era um piso até bonito, né, Ivan? Aqui tem eu,
Meu irmão, Simão, a esposa dele, que já é falecida, a Vani, a minha filha caçula, estava ela batendo essa semana, batendo aqui o cerco de Jericó. Começou ontem, eu fui, né? Aí ela veio, que ela mora em Vila Betânia, e veio para aí. Ela é viúva também, né? Ficou viúva, minha filha, minha caçula. A minha filha mais velha também, a Gracinha, ela foi também no cerco de Jericó. E as pessoas da comunidade, tá aqui. Tem essa foto aí. Tem a igreja da Santa Casa. Eu me casei na igreja da Santa Casa. Era linda, era linda. Não sei se eu tenho aqui a fotografia. Olha, eu amava aquela igreja, porque eu convivia muito com as irmãs de lá. Santa Casa mesmo, né? Na Santa Casa mesmo. Naquela época, a missa era o padre Costa, né? Gente. E a missa em latim, a gente cantava muita missa em latim. E quem ensinou a gente a cantar missa em latim foi as irmãs da Santa Casa. Elas ensinou a gente a cantar missa em latim. E eu ia muito à missa em latim, irmã Maria Luísa, que eu amava, a irmã Maria Luísa. E ela me amava também. A gente via muito junto, às vezes, visitando os doentes lá, a gente ajudava ela a cuidar dos doentes, a dar medicação. E era uma vida, assim, muito boa. Então, eu me casei quando eu fui, meu casamento, assim, eu quero me casar na igrejinha da Santa Casa. Olha, como era lindo o altar, mudou, né? Mudou tudo lá hoje, mas naquela época era lindo o altar. Desde o ano de 1926, quando foi criada e instalada a paróquia de São Pedro da Vila Rubim, na igreja de São Vicente de Paulo, Ilha do Príncipe era um bairro apenas, a mais, sem igreja alguma. A partir de 1949, 1950, o padre Virgínio Stefanini, que chegou ao Brasil com mais 6 padres, ele começou a desenvolver na Ilha do Príncipe o chamado apostolado, que hoje nós chamamos de comunidades. E a partir daí, com o povo da Ilha do Príncipe, muito religioso, e tinha sempre as famosas coroações no mês de Maria, bem famosas, da Ilha do Príncipe, né? O povo se uniu ao padre Virgínio, por iniciativa dele, para construir a igreja, que até então não existia. Iniciaram, certamente, com uma capelinha pequenininha, né, certamente feita de madeira, mas logo, por intermédio do seu Raulino Barcelo e a sua esposa Isabel, que ele inclusive foi vereador na capital aqui de Vitória e moravam na Ilha do Príncipe, religiosos, católicos mesmo, né, a toda a prova, iniciaram toda uma campanha e no ano de 1950 ergueram a igreja da Ilha do Príncipe. Em 1951 inauguraram a igreja da Ilha do Príncipe, como até hoje está lá. Modificaram muito, né? Inclusive o telhado da igreja era mais alto e era assim para o tempo imponente também. E agora baixaram pouco a pouco o telhado, certamente pela necessidade, né, de estrutura, né? Não sei como a história se fez dessa forma. Mas o padre Virgínio, ainda quando usavam batina, ele carregava tijolos junto com o povo, subindo a ladeira que está em frente aqui à nossa Vila Rubim, carregando os tijolos nos carrinhos de mão, né? E foi exuberante tudo isso. Ao passo que a fé da paróquia São Pedro ultrapassava as paredes da igreja. Ela chegava às casas, aos becos, aos morros através dos círculos bíblicos. E foi justamente dessa caminhada simples e missionária que nasceu a comunidade Bom Pastor. Antes mesmo de existir uma capela,
Já existia algo essencial, um povo reunido para viver a palavra de Deus. Mas aí eu fazia assim, a gente fazia na quarta-feira, saía daqui já com cada marcada para quarta-feira que vem. E realmente a Bom Pastor começou através do ciclo bíblico. O ciclo bíblico foi feito em várias, ali naqueles morros ali. Nossa, até no último mais alto do morro ali a gente ia. Mas aí estamos até hoje aí, né? Hoje eu sou ministro da Eucaristia, faço parte da Pastoral da Criança, sou do dízimo, mas apostolado. Tudo, menina, aquilo para mim é um orgulho, sabe? É um orgulho. Graças a Deus, os que estão todos engajados na igreja. Graças a Deus. Então, para mim é uma grande alegria. Interessante é que agora as 3 comunidades se uniram mais. Que elas não eram unidas. Não eram unidas, não. Agora não, agora eu acho muito interessante isso. Tem assim, participação do Bom Pastor na ilha do Bom Pastor e na própria São Pedro, na paróquia, né, tem aquela união agora. Isso eu acho muito interessante isso ali. Desde pequeno sempre fui muito ligado à igreja, né? Na verdade, eu cresci na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, Catedral, e vim para a Paróquia São Pedro com 14 anos. Vim morar no Morro do Quadro e lá comecei a participar da Perseverança na comunidade Bom Pastor. Um ano depois, apenas com 15 anos, né? Eu tinha 14 anos, com 15 anos eu já fui eleito como coordenador paroquial de catequese. Então, muito precocemente, né? No tempo a gente não tinha coroinha, não tinha cerimoniário, não tinha nada disso na paróquia. Então, os jovens, adolescentes já assumiam também alguns papéis importantes. Então, já entrei como coordenador. E dali foi surgindo essa vontade de se entregar ainda mais à igreja, né? Chegar ao ponto de, em 2010, eu fazer os encontros vocacionais na Arquidiocese de Vitória. Inicialmente não fui acolhido. Depois, no outro ano, eu fiz encontros vocacionais com uma congregação religiosa, missionário do Sagrado Coração de Jesus. E assim, entrei para a formação, então, de sacerdote. Eu voltei para a Arquidiocese e hoje sou um dos padres da igreja. Mas o momento exato não tenho. Na verdade, foi a caminhada na paróquia, a caminhada com o povo, a vontade de servir a Deus de maneira mais próxima. Para mim é muito emocionante, na verdade, por isso que eu não consigo me desvincular muito aqui. Minha mãe ainda mora aqui na paróquia, né? Hoje eu sou padre em Afonso Cláudio, mas sempre estou aqui na paróquia, na nossa comunidade Bom Pastor, daqui de onde de fato eu servi um pouco mais. Estive na paróquia de uma forma geral, para paróquias pequenas, 3 comunidades, mas a Bom Pastor de uma forma mais próxima. Então, voltar à paróquia é carregar as baterias, né? Santa Clara de Assis, ela diz que nunca podemos perder de vista o ponto de partida. Então, quando eu volto à paróquia São Pedro, quando eu volto ao meu povo, né? Então, para mim é uma alegria muito grande e uma forma de recarregar as baterias. E aqui eu sou o Rodrigo, né? Por mais que, claro, o povo me respeita de maneira especial, o povo pede a bênção e tal, mas aqui eu ainda sou o Rodrigo, então para mim isso é muito bom. O tempo passou. Muitos partiram e outros chegaram. A história continuou, e aqueles que viveram, aprenderam e cuidaram com tanto zelo, ensinaram aos seus filhos, netos e bisnetos a continuar escrevendo essa mesma história de amor e serviço. A gente sempre se preocupa em criar os nossos filhos com um olhar cristão. Nós católicos, eu acho que todo mundo sonha em ter uma família que consiga se enxergar, se encontrar dentro da igreja. Mas isso não depende só da gente, dos nossos ensinamentos. É peça importante, é parte importante, mas depende do sentir, do olhar sensível deles também. Então, hoje, a gente ensina. Hoje eu trago para dentro da igreja, eu incentivo, eu trago um olhar moderno, porque eu acho que no caso dele, no caso de Gael e da nova geração, eles precisam de um olhar que seja jovem, sem perder
a doutrina, sem perder a essência do que a igreja traz lá dos primórdios, mas eles precisam de alegria, eles precisam de entender e ter um olhar de que às vezes um movimento traz, que às vezes uma missa alegre traz, mas entendendo no fundo qual a importância da Eucaristia, qual a importância da dedicação, das missas, qual a importância da gente saber o lugar de cada um, da nossa função, do nosso servir. Então a gente ensina, hoje a gente ensina, mas precisa muito que eles sintam. E a partir do momento que eles sentem... Eu vou falar a gente porque eu sou da São Pedro, né? A gente não sabia, não tinha dimensão do que a gente podia fazer, de onde a gente podia chegar. A gente achava que existia uma limitação muito grande por ser uma paróquia pequena, por ser a igrejinha, por ser uma comunidade de muitos idosos. E recentemente a gente descobriu que a gente tem uma força muito grande para chegar em lugares que a gente não imaginava conseguir. Fazer coisas que a gente não imaginava fazer. A gente teve visita de pessoas importantes que passaram aqui na nossa comunidade tão pequena, como o mais recente, o caso do Nelson Correia. Então, a gente consegue enxergar um potencial muito grande hoje e meter a mão na massa, porque antes a mudança, assim, para sintetizar, a mudança que a gente enxerga é de antes falar, a gente não tem mão de obra, aqui poucas pessoas querem fazer, aqui são 2, 3 ou 4 pessoas que metem a mão na massa. Isso aumentou bastante. Hoje a gente tem muitas pessoas que fazem, porque a gente foi forçado a meter a mão na massa de fato, a gente foi forçado a interagir. A paróquia São Pedro da Vila Rubim como um todo era fechada demais. A gente não tinha um envolvimento pastoral com a mitra arquidiocesana. Então a gente não tinha esse convívio pastoral com outras paróquias daqui de Vitória. A gente não sabia o que acontecia nessas reuniões. Hoje o nosso pároco insere a gente à base da porrada às vezes, mas está tudo certo, a gente é feliz com isso. Porque se não pegar e sacolejar e falar é por aqui, a gente não acorda. Então, às vezes, para a gente ter essa renovação, tem que dar 2 tapas na cara mesmo e falar é por aqui, acorda, você é capaz, você consegue, né? Então, hoje a gente consegue ver essa mudança e realizar grandes feitos, grandes acontecimentos com as nossas próprias mãos como comunidade. Tempo, a gente está no EAC já há muito tempo, muitos tios já passaram, alguns ficaram. E com essa nossa caminhada, Theo era muito pequeno, hoje Theo já fez o EAC, Gael já está quase na idade de fazer, e a gente foi movimentando a espiritualidade dentro da nossa casa. A gente foi movimentando isso com a nossa família. Eu, dentro da minha casa com os meus filhos, o meu esposo, o Tiago com a família dele, e a minha mãe começou a se sentir tocada, ela começou a ser incentivada a participar até o momento que ela se viu na obrigação de estar junto com a família dentro da igreja. Hoje todos nós servimos, todos nós temos uma missão, estamos felizes em fazer parte da igreja que a gente, por muito tempo, enxergou com maus olhos, porque não nos sentíamos acolhidos, mas hoje a gente se sente tão pertencente que a gente não se enxerga mais sem servir dentro da nossa paróquia. Eu comecei quando eu fui na primeira pé de Chile, aí eu namorei pastor, aí ali eu me senti tocada e comecei a participar do Círculo Público. E consequentemente da pastor, e aí veio a pastoral da criança. Aí quando você pegou aí, né, depois do trabalho, a gente pegou, fez uma formação de 4 horas e começamos a trabalhar na pastoral da criança, a qual Dona Lúcia também fazia parte. E era um trabalho muito bonito, uma equipe grande,
2017 também fez parte. E assim, estou lá até hoje. Né? Trabalhei muito mesmo, muito na Pastoral da Criança. Depois eu trabalhei na liturgia. E Samira está modesta quando fala do trabalho dela da Pastoral da Criança, ou da comunidade do pastor, porque ela não foi só isso ali, né? Ela foi muito mais. É da coordenação da comunidade, coordenação de liturgia. E assim, a nossa atuação na Bom Pastor, ela foi muito profunda, muito tempo. Eu estou lá até hoje. Hoje eu sou ministra de Eucaristia, sou coordenadora do batismo. E para mim, o que marcou mesmo muito forte na Bom Pastor foi esse trabalho aí da Pastoral da Criança, onde a gente conseguiu ter uma equipe de umas 20 pessoas. Chegamos a ter mais de 100 crianças cadastradas. Tiramos, graças a Deus, muita criança da dívida, sabe? Então, assim, foi um trabalho muito profundo. Da catequese, né, que eu fazia. Lá também eu acho que foi quando eu conheci assim, os primeiros amigos, que alguns estão comigo até hoje. Depois a gente iniciou a primeira turma dos coroinhas, que aí eu tava junto com esse pessoal, algumas pessoas também da catequese, que aí foi a primeira vez que eu realmente tive um contato com o trabalho dentro da igreja, né? Que aí foi através dos coroinhas, que foi também uma época muito boa, fiquei bastante tempo. Aí depois disso, eu tive a minha primeira Eucaristia também. E fiquei servindo bastante tempo e os coroinhas. Depois, vindo com a minha mãe, a gente teve que se afastar. Aí retornamos. Acho que antes disso, em 2023, eu tinha feito também o EJC. Em 2017, eu fiz o EAC. Aí depois disso, em 2025, a gente retornou. E hoje em dia, eu estou na coordenação do EJC. Porque nós somos uma paróquia que enfrenta inúmeros desafios, mas sempre persevera. Sempre está ali com esse sentimento de perseverança. Às vezes recebemos falas de que nós, né, somos uma paróquia difícil e tudo, e em certo ponto realmente somos, né, muito desafiador. Mas a gente nunca desanima. A gente nunca desanima, a gente está sempre ali perseverando e buscando dar o nosso melhor. Se a gente não consegue atender as expectativas de todos, né, é parte da vida, mas nós somos perseverantes. Jesus Cristo mesmo colocava ele: Pedro, você desafia, você ainda é meu. E até o processo de conversão de Pedro foi na teimosia, né? A gente tem que ficar muito nele. Poucas vezes a gente vem no padre e diz assim: eu sou o último, vocês vão deixar de ser paróquia. Mas aí a gente não deixou até hoje. Então eu acho que é isso aí. Mesmo com as diferenças, mesmo com todas as dificuldades que lógico que surgem, mas a gente é um povo e não desanima. Hoje eu tenho 2 netos que frequentam aqui, porque nessa vida todinha de católico, de frequentador da igreja, de participante, é a primeira vez que eu vejo um padre nas suas homilias fazer uma catequese do que é a Igreja Católica. E não é fácil ser católico. Depois de 100 anos, os desafios mudaram, o mundo mudou, as gerações mudaram.
mas a missão continua sendo a mesma. E todos os dias, a paróquia São Pedro continua sendo chamada a recomeçar. Quando o Dom Dario me chamou para vir para esta paróquia, ele não falou nada que era uma paróquia centenária, e sim precisava de um padre nesta paróquia. Eu conversei com o Dom Anderson e uma das coisas que ele me pediu é que eu fosse um padre bem presente, e seria o maior bem pastoral que eu poderia fazer na paróquia. E disse meu sim, pela obediência que nós temos quando somos ordenados, e aqui estou. E comecei a fazer aquilo que eu acho que é vida de um padre presente: morar em um lugar, estar visitando os doentes, foi uma das primeiras coisas que aqui fiz, junto com os ministros de Eucaristia, e eu fui entendendo também os desafios que teriam aqui nesta paróquia. E foi onde que eu me dei conta que a paróquia já iria fazer 100 anos. Então procurei ler o livro de tombo o mais rápido possível, procurar informações para que pudéssemos preparar. Só que aí encontrei uma das dificuldades, né? Que foi montar CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, que até então não tinha, os conselhos das comunidades, que ao longo do tempo, por alguma coisa, se desfez, e também o CAP, que é o Conselho Administrativo Paroquial. E os ministros de Eucaristia já tinham muitos anos que não tinham formação e estavam meio perdidos. Então eu cheguei numa paróquia onde parecia que são 100 anos de história, mas como se estivesse começando a história. Porém, isso é um desafio que eu acredito em qualquer outra paróquia, né? Sempre nós estaremos em transformação, em aprendizado, há altos e baixos, e a única coisa que a gente não deve deixar de fazer é anunciar a pessoa de Jesus Cristo às pessoas. O que precisa ser fortalecido é o sentimento de pertença a essa paróquia. Pertencer. Porque há muitas pessoas que aqui ainda estão, que fizeram parte na história dos 100 anos, porque nós temos paroquianos com 85 anos de idade, né? Então que conheceram a igrejinha, que é assim que eles falam, e também a forma que é esta igreja que hoje está, que foi constituída pelos lazaristas, né? A nova construção da paróquia. Mas eles são poucos, já estão idosos, participam da missa, mas não tem mais aquela força e ímpeto de formar os outros. Então os jovens precisam conhecer a história desta paróquia, né? As crianças, para ter gosto de estar aqui. Há movimentos renascendo, que é o Encontro de Jovens com Cristo, o EJC, o EAC, que é um dos grandes guerreiros que aqui ainda está forte e firme, mesmo com poucos, mas se coloca presente. E a catequese que está aos poucos nesse processo de iniciação à vida cristã, crescendo. Então, precisa ser fortalecido o interno desta paróquia, os conselhos de comunidade, né, ter mais formações e as pessoas querer participar das formações e ter o sentido do porquê estou indo numa formação, qual a importância da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na vida de um ser humano, na vida de um cristão, independente se ela é bonita por fora, tem uma arquitetura que chama a atenção ou não. Somos um povo, Assembleia Santa, povo de Deus, reunido dentro da igreja ou debaixo de uma árvore. Que sejam pessoas perseverantes sempre, independente do padre que passar por aqui. Hoje aqui estou como pároco, mas tenho consciência que virão outros e com a graça de Deus a paróquia irá continuar.
ajudando este pároco e eles se ajudando. Então, que sejam pessoas de reconciliação, pessoas de amor um para com o outro, seguindo Jesus Cristo no Evangelho, anunciando no querigma e também vivendo, deixando ser conduzido ao mistério de Cristo nessa mistagogia. Eu acho que permanece igual desde o início seria, acho que as pessoas, não em si as mesmas pessoas, mas aqueles que estão à frente das comunidades, que estão à frente da paróquia, continuam ainda com o mesmo amor, o mesmo carinho, né? A mesma espiritualidade. A paróquia tem o seu estilo, então nós mantemos esse estilo da nossa paróquia. Tem o jeito da paróquia São Pedro. Então, assim, o mesmo estilo das pessoas, a mesma vontade de fazer o reino acontecer ainda continua, né? E que, se Deus quiser, vai fazer com que a gente cresça ainda mais. Bom, a fé dos fiéis, a fé é uma coisa muito particular, né? Cada um tem o seu estilo de fé, aquilo que acredita. Uns estão um pouco mais próximos, chega a Jesus um pouco mais próximo pelos santos, outros não, mas eu acho que, de maneira geral, a nossa fé, a fé da nossa paróquia, é uma fé muito encarnada, né? A fé que ela quer dizer isso, né? Ela está muito próxima do povo. Ela não é uma fé só que a gente fica olhando para o céu, é uma característica muito forte da paróquia São Pedro. É uma fé que a gente precisa do céu, que Deus do céu nos abençoa, mas é uma paróquia que olha muito para a vida do outro, de uma forma de cuidar, de ter carinho. Por isso que nós temos aqui os vicentinos de uma maneira muito forte, nós temos aqui a pastoral da criança de uma maneira muito forte, porque a fé do nosso povo é uma fé que está para o outro. Talvez pela dificuldade que nós temos aqui de tantas coisas, violência, enfim, né, na região da nossa paróquia. Então, isso é muito bonito. A característica da nossa fé é isso, é socorrer o Cristo que está no outro, que precisa de ajuda, né? Tanto o povo da Ilha do Príncipe, o povo aqui da Vila Rubim, o povo do Morro do Quadro, então se une de uma forma muito bonita para estar com o outro. Então a gente consegue sentir Jesus na presença do irmão. Pois é uma das maiores características da fé da paróquia São Pedro. Acho que não deixar morrer essa história, né? As próximas gerações, na verdade as que já estão aqui hoje e as próximas que virão, não deixar morrer essa história, não deixar morrer a importância da nossa paróquia, a grandiosidade da nossa paróquia, que mesmo pequena, hoje com 3 comunidades, é muito grande, imagina, né? Toda a paróquia Santo Antônio nasceu da nossa paróquia. Houve um tempo que nossos padres atendiam até do outro lado do mar, né? Ali na região de Paú, na região de Alto Laje, tudo era atendido pelo padre da paróquia da Vila Rubim. E hoje nós somos pequenos e temos que se unir ainda mais, porque pequeno na quantidade de comunidade, porém muito grande na vontade de levar o Evangelho. Então, acho que é isso que tem que crescer no coração dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, a vontade de servir e não deixar essa história morrer. São Pedro possa, então, sempre interceder para que e ele possa ser também aquele que vai nos impulsionar, né? O exemplo de São Pedro também, esse grande homem, que é um pecador também como nós, né? Ele foi falho, ele também teve momentos de queda, mas mostrou-se grande uma vez que ele assumiu a vontade de Deus na vida dele. Então que a gente possa também continuar com essa história bonita da nossa paróquia, pela intercessão do nosso santo padroeiro, continuar caminhando. Eu acho que é deixar viva essa história. Ela merece ser contada por muitos anos e merece que seja sempre viva, como foi, como está sendo. O mundo de hoje não tem nada que ajude um jovem a querer ser padre freira. Só um doido, assim como o Osmar. Jovem, doido, então vai. Mas, caso contrário, é muita perda da boa vida, de tudo que quer ter, entendeu? Isso não forma ninguém para ser padre freira. Para ser padre freira, que forma é o sofrimento, é a doação, é compromisso, é ideal maior. Se sabe tocar, vou botar para tocar. Se sabe acolher lá na porta da igreja, vai começar por algum lado. Se sabe fazer uma comida gostosa, que faça para servir lá na comunidade no dia. Se sabe cantar, que vai cantar. Então, eles têm que se envolver em alguma coisa da comunidade. Quando a gente está envolvido, a gente não acha chato. A gente dá sentido ao que está fazendo. E vai aprendendo, que quanto mais você vai participando, mais você vai aprendendo.
A história da paróquia São Pedro é marcada pela perseverança, recomeços e de pessoas, homens e mulheres que nunca desistiram da igreja, mesmo nos momentos difíceis. Um legado construído ao longo de 100 anos e que continua vivo no coração de cada pessoa que por aqui passou. E o padre Vittorio Stringari, ele se tornou capelão da Santa Casa de Misericórdia, numa igreja linda, linda lá dentro, que foi demolida, infelizmente, e é bom que se procure fotografias antigas, porque até casamentos se realizavam nessa igreja. Uma igreja que tem o estilo da Igreja do Carmo atual, que era também conduzido pelas Irmãs Filhas de Caridade. E ali, a Santa Casa de Misericórdia constituía território da paróquia do Vila Rubim. Por isso que o padre Vittorio Stringari, morando lá, nesses anos todos, ele assistia também aqui à paróquia, como assistia aos doentes da Santa Casa de Misericórdia. Que as pessoas precisam deixar de ser aquele cego de nascença. Ele estava à beira do caminho e sempre ouvia falar de Jesus. Estando aqui, eu entendo que muitos ainda só estão escutando falar de Jesus. E é necessário fazer o que ele pediu. Vem e segue. Então é seguir, agora deixar de escutar só. O escutar faz parte, todos os dias nós precisamos escutar o Senhor, sua voz interior, e seguir e colocar em prática. Então estar aqui hoje está sendo uma grande formação na minha vida de sacerdote, tendo esta importância de que um dia eu possa ser um padre melhor em outra paróquia quando eu estiver nela. Que digam que esta paróquia, ela formou outras paróquias e que as pessoas têm gosto de dizer que sou da paróquia São Pedro da Vila Rubim, e sem constrangimento, né? Porque hoje nós escutamos, quando alguém fala que é da Vila Rubim, um pouco de torcer o nariz, né? com medo do lugar, por causa da violência, e como se fosse, né, uma paróquia fraca. Não existe paróquia fraca ou paróquia forte. Existe a Igreja de Jesus Cristo. E ele já deixou essa garantia que ela nunca vai acabar. Então, que eles tenham orgulho, né, de dizer que eles são da paróquia São Pedro da Vila Rubim. Ao olhar para esses 100 anos, não vemos apenas uma construção. Vemos vidas transformadas, histórias marcadas pela fé, pessoas que fizeram da paróquia São Pedro um verdadeiro lar espiritual. Enquanto existir alguém disposto a servir, enquanto existir alguém disposto a amar, enquanto existir alguém disposto a anunciar o Evangelho, essa história continuará sendo escrita. Porque a missão continua. Tu és Pedro, e sob esta pedra constituirei a minha igreja. E a paróquia São Pedro da Vila Rubim faz parte da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ela está e a missão continua.